tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência em mais esse programa inédito do Vida 3. Tenho certeza que você vai aprender muito no programa de hoje, ainda falando sobre o casal Alessandra e Alexandre, naquilo que eles consideraram nos programas que eles participaram conosco aqui. Alexandre e Alessandra, um abraço para vocês. Obrigado pela sua participação aqui também no nosso programa e pela sua disponibilidade de estar aqui contando a sua vida particular. Eu queria agradecer mais uma vez por você nos receber aí na sua casa. Muito obrigada, é uma honra muito grande para nós estarmos participando desse momento tão especial para você, um momento de descanso, um momento de descontração que você está aí na sua casa assistindo ao nosso programa. E para você que nos assiste pelo YouTube, um grande abraço. Obrigado pela sua audiência também, obrigado pelos compartilhamentos que nós temos pelo Facebook. Todos esses endereços estão aparecendo aí na sua tela. Se você quiser conversar conosco, participar conosco do nosso programa, mande seu recado, deixa aí a sua impressão sobre o programa Vida 3. Você quer ganhar um livro? Mande o seu endereço para o e-mail que está passando aí na sua tela agora e que nós enviaremos para você sem custo algum um exemplar do Princípios para uma Vida Feliz. São 3 capítulos interessantes que vão falar alguns aspectos básicos de como você conseguir superar as dificuldades da vida usando os princípios bíblicos para que isso aconteça, ok? Então peça o seu livro, será um prazer enviar para você gratuitamente um exemplar do Princípios para uma Vida Feliz. Ok. E eu quero fazer um convite especial para você. Você é um convidado especial para estar conosco nos nossos grupos de apoio. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas, lá no Jardim Leonídia e lá no Vila Branca, nós estaremos reunidos para discutir vários assuntos que com certeza serão muito interessantes, serão muito edificantes para você e para a sua família. Compareça, tem sido muito bacana, tem sido muito legal, o pessoal tem se divertido bastante, tem aprendido muito. Então, se você quiser somar conosco seus conhecimentos, suas dúvidas, quiser nos ajudar ali naquele momento tão especial, grupo de apoio no Jardim Leonídia, no Vila Branca, nesses telefones que estão aparecendo aí na sua tela, você pode ter mais informações sobre as nossas reuniões que acontecem todas as segundas-feiras, repito, a partir das 20 horas da noite, ok? Então, recados por hoje são esses. Okay. E beijos para os nossos colaboradores, para as pessoas que nos assistem, para os nossos familiares. Eu quero mandar um beijo especial para o Davi e para o Jonas. Vocês conhecem o Davi e o Jonas? Semana passada eu mostrei o Bruno. Essa semana eu vou mostrar os dois. Estão vendo os dois aí na tela? Eu prometi, promessa cumprida. Filhotes, esse é o Davi, nosso filho mais velho, e o Jonas, que é o nosso filho mais novo, os gatinhos. Um beijo da mamãe e papai para vocês. Nós gostaríamos também de mandar um abraço ao pessoal da comunidade Betel, que nos apoia nesse projeto, nesse programa. Um abraço especial a todos vocês aí da Betel, ok? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bom, nós vamos passar agora o primeiro assunto do casal Alexandre e Alessandra e vamos considerar alguns aspectos do pai do Alexandre, do pai e da mãe. O Alexandre sempre, desde o começo da sua vida, ele teve os princípios de Deus colocados no seu coração. Só que, logicamente, todo ser humano tem a livre escolha de escolher qual caminho que deseja seguir. Nem sempre filho de peixe vai ser peixinho, mas ele tem boas chances de ser peixinho. E no caso do Alexandre, ele foi ensinado, instruído em uma determinada direção de vida, colocando Deus na sua vida, colocando os princípios de Deus dentro da sua vida. Só que, quando ele chegou na idade da razão, ele escolheu seguir um outro caminho. Não há problema nenhum nisso. Só que todo o caminho que a gente escolhe, e é importante você saber disso, viu, querido? Todo o caminho que você escolher vai dar em algum lugar e vai ter uma conta para você pagar. É o mas, né, Gustavo? Existe aí uma consideração. Nós temos a liberdade de escolha, temos, absoluta, e Deus respeita essa liberdade de cada um de nós. Só que a minha escolha vai gerar uma consequência, e dependendo da consequência que essa escolha gerar, ela vai me dar lucro ou prejuízo. Então nós não conseguimos ficar livre da consequência da nossa escolha. E o Alexandre, ele acabou escolhendo um caminho diferente daquilo que o pai e a mãe dele haviam determinado para ele, ou haviam
considerado. Ensinado, né? Ensinado vamos na vida, considerar essa exatamente, palavra. Ensinado na vida dele, né? Até porque nós não conseguimos determinar nada na vida, inclusive dos nossos filhos. Nós temos que orientá-los. Isso é uma coisa muito importante. Isso eu falo para os jovens, que a gente tem um relacionamento muito bacana com os jovens no nosso meio. E uma coisa que nós falamos para eles, que seu pai e sua mãe podem fazer tudo para você. Fazer seu café, levar sua toalha, trocar sua roupa, já viu, né? Quando você não tá dormindo, quer acordar, sua mãe vai lá e põe a roupa em você, né? Então, sua mãe e seu pai podem fazer tudo por você. Eles podem até te dar uma opção, mas eles não podem escolher por você. A escolha é sua. E a escolha foi do Alexandre, né, Gustavo? O Alexandre ele escolheu trilhar por alguns caminhos, mas agora eu quero levar para um outro lado também, que eu quero que você considere, é o seguinte: o pai do Alexandre nunca deixou de mostrar para ele os princípios. Nunca deixou de ensiná-lo nos caminhos em que ele deveria andar. E sabe o que é interessante? Você, mãe que nos assiste, pai que nos assiste, se você colocar princípios para o seu filho, ele pode não atender você no momento que você está falando com ele. Tem aquela fase da rebeldia, aquele momento do não quero, não aceito. Mas, querido, ele vai lembrar. Ele vai se lembrar. E é o que aconteceu com o Alexandre. Ele, mesmo tendo desviado a sua rota, chegou um momento da vida dele que ele se lembrou daquilo que o pai dele ensinou para ele. E tem um versículo que fala sobre isso, não tem, Gustavo? Exatamente. Esse versículo está em Provérbios 22, versículo 6, que diz o seguinte: ensina o menino no caminho que deve andar, e mesmo quando ele for velho, não se desviará dele. Então, você pai e você mãe, vocês têm uma função muito importante na vida dos seus filhos, que é ensinar um caminho que muitas vezes você já conhece, ou outras vezes você ainda não conhece, mas você tem a oportunidade de conhecer e a partir do seu conhecimento você transferir isso para o seu filho ou para a sua filha. E o que a Bíblia nos garante é que se eu ensinar o caminho de Deus para o meu filho e a minha filha, mesmo que ele for velho, ele não se desviará dele. E o exemplo que nós temos é o exemplo da vida do Alexandre, que por um período da vida dele, ele escolheu seguir aquilo que ele achava mais conveniente para ele. Ele até fala isso, né? Ele não queria saber de Deus, que ele achava que ele era muito novo. Exatamente. Quem sabe mais para frente um pouquinho, eu vou voltar a ter um relacionamento com Deus. Mas o que importa é que, mesmo depois desta reviravolta que aconteceu na vida do Alexandre, os princípios que o pai dele e a mãe dele colocaram no coração dele, isso não se perdeu. Ele sempre se lembrava de tudo isso. E eu também tenho a convicção, e o Alexandre comentou isso comigo, que em todos os momentos que ele passou fazendo as aventuras que ele fazia, Deus o guardava. Mesmo ele não tendo consciência e não querendo saber da forma que Deus gostaria que ele vivesse, Deus o guardava porque seus pais sempre estavam intercedendo e orando por ele. E em as situações mais complicadas que ele passou na sua fase de juventude, ele tem a convicção que algo de pior não aconteceu com ele. E aí nós podemos falar a questão de morte, de assassinato, de brigas, de problemas comuns que acontecem quando há o convívio entre jovens que fazem coisas que eles têm nas suas mentes. O Alexandre foi resguardado de muitas coisas. Não pelas suas próprias escolhas, porque ele muitas vezes ele era até merecedor de muita coisa do que ele passou, mas pela oração dos seus pais. Não por convicção, mas porque sempre havia a proteção de Deus na vida do Alexandre. Exatamente, dada pela intercessão de seus pais. Então, pai e mãe, você tem um poder muito grande sobre a vida dos seus filhos. Se não é um poder físico, é um poder espiritual, né? E você pode pedir para que Deus os guarde e os livre de tudo aquilo que a nossa juventude hoje em dia acaba sendo vítima de tudo aquilo que nós vemos aí pelas TVs e pelas histórias que as pessoas nos contam. Ok? Então, querido, tenha isso na sua mente, que se você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, mesmo que ele seja velho, ele não se desviará dele. E ainda,
nós não chegamos nesse momento, você vai ver no próximo bloco o momento de transformação da vida do Alexandre e você vai ver o que Deus teve que fazer para que realmente, de fato, ele entendesse que Deus queria ter um relacionamento pessoal com ele novamente e que esse relacionamento passaria por algumas coisas que ele teria que deixar na sua vida que tomavam conta da vida dele, ok? Então, nós vamos agora para um breve não intervalo. conta agora, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho e na sequência, nós voltaremos com o segundo bloco do programa Vida 3. Toledo Imóveis, sua mais nova opção para a realização do sonho da casa própria. Telefones 3962-3308 e 3953-8269. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Ligue 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Fones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenó@uol.com.br. De volta com o programa Vida 3. Nós estamos aqui tratando de alguns princípios que foram muito interessantes, abordados pelo casal Alexandre e Alessandra. Eu vou chamar um take agora, que você, na verdade são dois, onde você vai ver o cuidado que Deus teve com a vida do Alexandre. É muito importante você saber que aonde você estiver, se Deus te escolheu, Ele vai te buscar. E Ele vai te buscar em amor. E é isso que aconteceu com o Alexandre. Presta atenção. Gustavo, as coisas começaram a mudar, as coisas aconteceram realmente na nossa vida. Foi um sábado Sábado? Véspera de Dia das Mães. Véspera do Dia das Mães. E eu me lembro que eu saí para ir no mercado, eram umas 10h30 da manhã. E no caminho do mercado eu estava no carro pensando, escutando música, e veio uma coisa muito ruim na minha cabeça. E eu comecei a pensar no meu filho, e eu comecei a chorar. E eu comecei a lembrar o que os meus pais me falavam com relação à bebida, a minha esposa. E aquilo começou a vir na minha cabeça, e eu comecei a ver o meu filho doente, a ver o meu filho mal. E eu falei assim, meu pai sempre me pediu para parar de beber, a minha esposa, minhas irmãs, mas a única pessoa que eu faria isso, que eu pararia de beber, só pelo meu filho. E assim, eu senti isso no coração, que eu comecei a chorar aos prantos. E só pelo meu filho eu faria isso. Eu fui pedir para Deus. E eu saí, eu andei um pouquinho num corredor afastado, e eu falei, Senhor, me devolve meu filho. Deixa o meu filho comigo, que eu nunca mais bebo, nunca mais ponho nada de álcool na minha boca. E quando foi assim muito rápido, quando eu virei as costas e voltei para a sala que ele estava sendo atendido, veio um enfermeiro e disse que ele tinha voltado. E tinham subido com ele para UTI. Então assim, foi imediato, Gustavo. Foi quando eu entreguei isso para Deus, meu filho voltou. E subiu para UTI. Você fez um voto naquele momento. Exatamente. Vocês viram que situação dramática que passou o Alexandre. Você vê seu filho passando por uma situação tão triste. Foi bem no momento que o Alexandre estava com o Bruno.
O Bruno teve essa convulsão, né, depois de todos os problemas que ele teve quando nasceu, um bebê prematuro, teve que fazer aquela cirurgia, né, então passou por todo aquele problema. E agora, quando estava tudo bem, o Bruninho vem e apresenta esse quadro convulsivo, né? Então foi algo muito, assim, muito grave que aconteceu na vida do Alexandre. Mas, querido, perceba que até nisso, quando você ouve uma palavra, que eu vou dizer agora, você passa a entender o real sentido dela numa situação dessa. E a palavra é propósito. Para que isso teve que acontecer na vida do Alexandre? Por que isso, uma coisa tão grave, afetou a vida dessa criança inocente, desse menino tão lindo que é o Bruno? Porque Deus tinha um propósito na vida do Alexandre. E se não fosse dessa forma, talvez hoje não existiria mais um casal. Existiriam pais separados do Bruno. Porque era para isso que estava caminhando o casamento do Chan e da Alessandra. E outra coisa interessante a considerar, caro telespectador, é que era a única maneira, e o Alexandre confidenciou isso, exatamente, que ele teria de tirar o seu velho hábito. Ele sabia isso, ele tinha consciência disso. Eu não largo por nada, a não ser que o meu filho volte. Foi isso que ele considerou. Ou seja, ele deu um senão. Existia ainda uma possibilidade dele trocar, dele mudar uma coisa que era muito nociva para a vida dele e da sua família, por outra que era mais importante, e Deus sabia disso, e sabe dos nossos pensamentos, sabe até que ponto nós estamos ligados com aquilo e se ainda existe uma possibilidade disso ser retirado da nossa vida. Então, quando aconteceu esse episódio, o Alexandre fez esse propósito e Deus agiu de acordo com o propósito que ele havia feito. Eu vou ler para você aqui também um trecho da Bíblia que está em Provérbios 19, 21, que diz o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então você tem que ter ideia, queridos, que Deus ele é soberano, ele é criador e ele tem o controle da sua vida e da minha. Mesmo que você não saiba disso. A nossa vida é dele. Nós não temos o direito de propriedade da nossa vida. Nós temos o direito de posse dela enquanto Deus assim permitir que nós estejamos vivendo aqui na Terra. Mas a propriedade da sua vida e da minha não é sua e não é minha. Ela é de Deus. Da mesma forma que nós não sabemos o dia da nossa morte, da mesma forma que nós não sabemos quais são os dias que viveremos aqui na Terra, Deus, ele está preocupado sim com a sua existência e os seus propósitos se cumprirão na sua totalidade, quer você queira ou não. No caso do Alexandre, o propósito específico de Deus era resgatar a vida dele, mesmo que tivesse que usar a vida do seu filho, e foi o que aconteceu, porque a deixa que o Alexandre deu para que Deus pudesse ter a oportunidade de mudar a sua atitude foi o seu filho. E assim foi feito. Aconteceu esse episódio grave dessa convulsão, o menino não voltava, e ali Alexandre, ele realmente, Deus, se você fizer voltar a vida do meu filho, eu jamais coloco uma gota de álcool na minha boca. Ou seja, ele fez um propósito. E esse propósito, do ponto de vista de Deus, foi cumprido. E o Alexandre, depois disso também, ele ficou firme, tendo consciência que ele deveria cumprir esse voto. Feito para homens? Não, feito para Deus. E como foi feito para Deus, ele realmente conseguiu superar essa sua dificuldade. E a grandeza dessa atitude do Alexandre, você percebe que ele comenta, inclusive, que não é fácil, porque não é algo natural. Se fosse para ele naturalmente parar de beber, ele teria parado de beber. Vamos tirar esse rótulo de beber. Ele teria parado com o seu hábito simplesmente porque fazia mal à saúde dele, repito para você. Mas precisava algo que fosse além do natural. E foi o sobrenatural, Gustavo. Porque não foi só por ele que ele parou. Foi quando ele colocou, ele se derramou na presença do Senhor. Ele disse assim, olha Deus, eu não consigo.
Se não for pelo Senhor, eu não vou conseguir. E aí foi preciso algo forte, algo impactante, que fez com que ele decidisse realmente: eu vou deixar esse meu hábito porque o Senhor vai me devolver o meu filho. Então foi algo sobrenatural que realmente transformou a vida do Alexandre, né? Agora nós vamos passar para um outro take. Preste atenção neste outro relato que o Alexandre está considerando aí. Eu já havia algum tempo no meu coração sentindo que Deus estava me chamando, mas eu não queria. A verdade é que eu tinha assim na minha mente: eu quando ficar mais velho eu volto para os caminhos de Deus. Agora eu não quero, eu quero tomar minha cerveja, fazer meu churrasco. Algumas coisas já vieram acontecendo que eram sinais mesmo, mas eu não queria, era uma coisa minha. E acho que Deus usou o meu filho, que foi o que eu senti antes, que é só através dele. Então eu acredito que falou, então se é através dele, é através dele que vai ser. Bom, pessoal, olha que forte isso, né? Foi um momento, como nós dissemos lá no início, que o Alexandre sempre teve os pais do Alexandre, na verdade, sempre oraram por ele, sempre cuidaram para que a vida do Alexandre voltasse para Deus. Eles não ficaram na cabeça dele, insistindo. Não, ao invés de falar com o Alexandre, eles foram falar com Deus. Essa é a dica que nós damos para você. Mãe, pai, fale com Deus. Se o seu filho não te ouve, então vai falar com Deus, para que Deus possa falar no coração dele. E foi isso que aconteceu, né, Gustavo? E se você entende que Deus está lhe chamando, e você sabe se Ele está lhe chamando ou não, e se você tem resistido a esse chamado, se você tem medido forças contra Ele, pega esse exemplo do Alexandre nesse programa, para que você possa entender que nós não podemos medir forças com Deus. Volte aos caminhos do Senhor. Volte a fazer aquilo que Deus realmente sempre predeterminou para você. Você não tem absolutamente nada a perder, pelo contrário. Você vai ter a sua vida transformada, a sua vida com uma nova dignidade, a sua vida refeita pelos caminhos do Senhor. Então, se Deus está lhe chamando, eu queria ter um recado especial para você. Volte aos caminhos do Senhor. Não perca tempo. A vida passa muito rápido. As coisas que nós fazemos, a Bíblia fala que a nossa vida é como uma fumaça, que aparece e logo na sequência desaparece. Ou seja, as nossas poucas décadas de vida aqui na Terra não representam em absoluto nada à eternidade que nós temos para passar com Deus ou sem Deus. Então escolha realmente voltar para os princípios de Deus e para o chamado que Deus tem para a sua vida em particular. E creia que Ele é poderoso para retirar de você tudo aquilo que ainda o escraviza neste mundo. O escraviza para que a sua vida se torne cada dia mais pobre, menos completa, mais infeliz. Creia que se você aprender os princípios que nós estamos abordando aqui, Deus pode modificar toda a sua maneira de viver e você voltará a viver aqueles anos que um dia você viveu na presença do Senhor, ok? Fique com essa palavra, que Deus possa abençoar a sua família, abençoar a sua vida e que Deus possa completar os propósitos que Ele já tem determinado para você desde antes da fundação do mundo. Nós vamos fazer uma oração nesse propósito agora, nesse princípio, para que você possa receber mais essa oração na sua casa, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor é aquele que sempre nos ama, sempre nos aceita de volta. E se tem alguém aí, Pai, ouvindo esta oração, que está sentindo no seu coração que ele precisa voltar para os braços do Senhor, ter de volta a comunhão que ele já experimentou um dia com o Senhor, que o Senhor esteja agora, ó Pai, colocando essa certeza no coração deste amado do Senhor, desta amada do Senhor, de que o Senhor nunca o abandonou, mas que é Ele que precisa se voltar para Ti, Pai. E que Ele possa agora, com fé, declarar: Senhor, eis-me aqui. Estou de volta, Pai, para a Tua casa. Estou de volta para o Teu abraço. Me recebe agora. Diga isso, querido. Me receba agora, Pai, de volta.
É que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Ok? Se você fez essa oração com fé, você pode nos procurar, mande um e-mail para o programa que está passando na sua tela, procure os nossos grupos, você pode ir sozinho, acompanhado, não importa. O que importa é que você volte à sua convivência com Deus, ok? Nós gostaríamos de agradecer a atenção de todos, a sua audiência, gostaríamos de agradecer a todos os nossos colaboradores, todos aqueles que fazem esse programa acontecer, a Piano Filmes, ao Tiago e à Gláucia, agradecer ao pessoal da Betel que nos apoia, enfim, todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não se esqueça, peça o seu livro, entre na nossa página no Facebook, reveja os nossos programas e esteja conosco na semana que vem com mais um programa inédito do programa Vida 3 diretamente para a sua casa, ok? Obrigado pela sua atenção, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Até lá.